Maranata, Senado. Quem está feliz com Jesus, dá glória a Deus, igreja. Quem crê que Ele está aqui nesta noite, dá uma salva de palmas para Jesus. Com o coração aberto, meus irmãos crentes, naquilo que Ele vai falar. Só avisar os irmãos aí atrás para não esquecer que é o pastor que está pegando o microfone agora. Abaixa isso aí, meu filho, por favor. Amém? Está melhor agora, Senado? Daí vai que o pastor manda alguém para o UTI, aí vai falar: ô pastor, Jesus te manda para ajudar o povo e o senhor manda a gente para o hospital? Só Deus para ter misericórdia, né? Meus irmãos, pode se assentar, Deus abençoe toda a igreja. Em nome de Jesus, com muita alegria, nós damos início a esse propósito de pregação. Quero agradecer ao meu Senhor pela oportunidade que Ele me concedeu de poder estar aqui nessa noite junto com vocês, nesse propósito de preparação e santificação para a volta de Jesus. A Igreja Sinai com a Fé, com o Ministério Cristão, correspondendo, atendendo aos sinais que confirmam que Jesus virá e não tardará. Quem tem visto diz amém. Então que a tua reação seja do crente, meu amado, de vir a Jesus enquanto você ainda tem salvação, amém? E nós estamos com os olhos abertos e temos visto esse propósito a cada dia mais se fortalecendo no meio da igreja, no meio do povo de Jesus. Espere, Cristo, que as candeias estejam acesas, que as vossas atenções estejam voltadas para aquilo que está acontecendo no mundo agora. Amém? Que condiz com tudo aquilo que Jesus falou e tratou. Quero finalizar. Hoje é domingo, dia 15/6, estamos em transmissão ao vivo pelo horadaverdade.com, site oficial dessa igreja. Amém? Para quem não sabe, transmissão pela internet desse culto que está acontecendo aqui em São Paulo, na Avenida do Guacá. Deus abençoe a todos que nos acompanham pela internet, membros, convidados de Jesus a esta mesa de pregação. Deus abençoe a todos aonde estão partindo esse pão junto conosco, a base da fé. Amém. Espere, Cristo, que Jesus fale ao coração de todos aí. Amém. Em nome de Jesus, que todos sejam despertados junto conosco, atendendo aquilo que Jesus quer falar. Se não vai levantar sua mão para o céu. Amém. Vai saudar os teus irmãos que estão lá, participando desta campanha de preparação e santificação para a volta de Jesus, tocando a trombeta com essa igreja, dizendo a eles: Maranata. Porque aquele que crê diz, e aquele que crê nele. Uma salva de palmas para Jesus aí, Senado. Com alegria no coração, meus irmãos. Amém. Bom, eu gostaria, antes de orar junto com a igreja, dar aqui alguns avisos importantes aos amados irmãos. A primeira de todas e talvez a mais importante, amém, lembrá-los de que essa igreja aqui, amém, ela é feita de ações voluntárias por parte de pessoas que professam essa fé. Nós temos visto que, conforme os escândalos envolvem e estão envolvendo as igrejas, o povo está pensando e achando que investir na igreja de Jesus é perfil de fanático, ou então uma opção. Lembrar aos queridos amados irmãos que as dádivas exigidas pela Bíblia Sagrada, sejam estas materiais, espirituais, correspondem a um povo salvo. Um procedimento de quem é fiel, tá? Independentemente de quem esteja roubando, fraudando, envergonhando Jesus, a Bíblia está aí. Ela é a autoridade para dizer que Deus quer, exige que a sua obra seja mantida por intermédio daqueles que amam, daqueles que são voluntários, que obviamente a igreja não é uma empresa de loteria federal, como estão tratando a igreja agora. Eu tenho casos, e eu sou um deles, uma grande parte da minha caminhada com Jesus, que eu semeei sem ter resposta. Por muito tempo Deus provou minha fé, sem obter retorno daquilo que eu estava realmente aplicando com Jesus, porque a base daquilo que o crente oferta, daquilo que ele faz, é o amor, não é o retorno. Amém, cenáculo? Então é capaz, como natural, que na medida do possível da tua caminhada com Jesus, você seja provado na tua fé e venha ter que viver algum tempo com Jesus, sem obter a resposta que você obviamente está querendo. Então lembra a igreja para que todos, amém, tomem o mínimo cuidado possível para não tratarem a Bíblia Sagrada como sendo um manual de gente que quer crescer na vida, se promover e se tornar rico para o mundo. Esperem em Jesus que os irmãos não cometam essa besteira. Então o apelo que eu vou fazer aqui, amém, em relação a esse ministério,
é devido exatamente a essa questão. Nós precisamos de pessoas que valorizam, que amam essa obra, que enxergam Jesus aqui, e este será o elemento principal para que elas realmente se preocupem com essa obra, como eu estou me preocupando e representando aqui também, para que esta igreja se mantenha. Amém? Em todos os níveis, não estou só relacionando a questão financeira, mas também a questão espiritual. Essa igreja precisa ser amada. Há poucas dela no mundo, tá bom? Então, os apelos que eu vou fazer aqui, amém, são esses. O apelo principal que eu faço aqui agora é este, que todos que estão sendo alvos dessa igreja, abençoados, edificados por Jesus nesse lugar, que você valorize, que você ore, que você interceda, que você faça alguma coisa por isso, porque Jesus manda fazer, ok? Então, todos os propósitos que essa igreja executa, que ela põe em plano de execução, amém, precisa de alguém para fazer. Não esqueça disso, amém? Que não há profissionais aqui, há pessoas devotas e voluntárias. Lembrar aos amados irmãos que nós estamos em uma campanha de levantação de fundos para a compra da sede dessa igreja, porque esse lugar que nós temos aqui em São Paulo não pertence ao ministério, ele é locado e nós queremos dar um basta nisso e temos um lugar próprio para poder atender as pessoas que vêm a São Paulo aqui na sede e que vêm de muitos lugares, amém, inclusive da parte do mundo todo. Já teve gente aqui visitando essa igreja para ser atendida por esse ministério. Então esperem Jesus que os amados estejam orando, colaborando para que isso aconteça, para que a gente realmente possa atingir esse propósito que Jesus pediu para nós, amém? Porque se nós dermos uma casa para Jesus falar, Ele vai nos abençoar, tá bom, irmãos? Esperem que os irmãos lembrem sempre e orem, terceiro, daqueles que não têm condições, amém? Pelo menos orem. Lembrá-los que amanhã, não, na quinta-feira estarei no programa Decisão, à 13h, horário de Brasília, pregando a palavra pelo nosso site e também pela 1230M, que é um programa que nós temos lá também. Esse programa chega, aliás, lá nos Estados Unidos, por essa frequência. Será simultâneo, estarei pregando a palavra, amém? E como os amados irmãos percebem, nada sai de graça, amém? E tudo fruto de oração e investimento do povo que está aqui nessa igreja. Pastor, estarei pregando lá nos Estados Unidos, ao mesmo tempo que pela internet, numa frequência especial, lá em Massachusetts, 1230M, para quem estiver nos ouvindo pela internet agora, se morar lá nas imediações de Massachusetts, vão poder ouvir pela rádio. Na quinta noite estaremos em culto aberto, culto público, quem quiser vir, poderá, amém, será bem atendido com certeza à luz da palavra de Deus, no conselho do nosso Senhor, amém, com preparação e santificação para o dia da sua vinda, que é o que a igreja Senac-Fé nesse momento está vivendo. Você vem e vai ser muito abençoado. Quinta, 8 da noite. Sexta-feira, programa Hora da Verdade, às 5 da tarde, horário de Brasília, pela televisão e também pelo nosso site. Amém? Fruto também dessa igreja, das ações e das dedicações humanas em pró de Jesus e essa obra que quer pregar. Sexta-feira, às 5 da tarde, essa igreja está pregando na televisão. Você quer saber o que ela prega? Entra lá. Aqui em São Paulo, capital, pela televisão e pela internet mundial. Amém? Com certeza essa transmissão. 5 da tarde. No domingo, estaremos à noite, como hoje, 7 da noite, culto aberto a público para te receber quem você quiser trazer, obviamente. Peço aos amados irmãos para não se esquecerem de estar orando por este projeto missionário anunciado pelo Face, pelo nosso site, Jovens Pescadores de Alma, que é um projeto dessa igreja com jovens e com missão. Quem quiser participar, que tem o batismo cristão, a confissão de Jesus, amém, com certeza se cadastra ou procura aqui a sede e conversa, amém, com o obreiro encarregado que ele vai te orientar. Esse propósito começa depois de julho, amém, com essas pessoas que já se cadastraram. Nós não temos muitas pessoas cadastradas não, e eu digo para você por quê? Porque a maioria dos jovens está querendo dançar o funk, e quando não quer dançar o funk, ele quer ir na marcha para Jesus, balangar os beiços. O fato é que a moçada está querendo farra, está querendo agitação, não está querendo propósito e compromisso. Mas como nós não baseamos o nosso ministério em números, mas em qualidade, sejam quantos forem, essa igreja vai atuar. Amém, cenáculo? E quem conhece essa igreja aqui sabe como é que a gente toca o trabalho aqui, tá bom? Então olhe para que os jovens que se dizem cristãos não estejam com a bandeira do MST balançando e achando que é uma causa cristã, amém? Porque é uma causa de bandido. Você gosta de invadir terreno dos outros? Tomar propriedade alheia para defender os pobres, isso é coisa de bandido, ok?
Então deixo claro aos amados irmãos que nós temos jovens defendendo tudo quanto é ideologia aí. Mas chamou o cara para servir a Jesus em missão, eles não querem. Então ora, cenáculo, olhe pelos teus filhos, olhem por esta geração que dá pena o que o diabo está fazendo com os jovens de hoje. Você pergunta para eles se eles querem ser pastor, eles querem ser cantor. Quer ser missionário? Quero ser cantor. Quer ser o Michael Jackson de Jesus, o Elvis Presley de Jesus. Orem por este projeto. Amém? Vai cantar lá no Brás. Lembrando aos amados que nós estamos no Facebook, Cenáculo da Fé para as Nações. Quem tem Face, entra lá, compartilha, curta. Faz o teu perfil cristão, tá? Ali, Rolando, faz o teu perfil cristão. Tira aquele óculos escuro, mostra a cor dos teus olhos, mostra que Jesus, amém, tem que estar na tua forma de vida. Amém? Entra lá no cenáculo e enriquece o teu perfil cristão, que tem um perfil aí, uns perfis, que a gente anda analisando aí, que dá dó, dá escândalo. Você olha para o cara, você não sabe o que ele é. Entendeu? Se ele é homem, se ele é mulher, a outra então, se ela é mulher, ou aquelas coisas que dá na esquina, aqui de São Paulo. Ou seja, dá nojo de ver o que o povo anda fazendo. E quando não, um perfil artístico. Né? Eu tenho dito aos amados irmãos, não sou contra todos aqui usarem os meios de comunicação como Jesus pediu. É a nossa orientação, faça com decência, com responsabilidade cristã. Que tem uns aí que querem ser estrela. O cara toma um café, tira uma foto. Dorme, tira uma foto. Entendeu? Está saindo de casa, tira uma foto para publicar. Tudo ele publica. E não faz pose ainda de Hércules. Daí não tem condição. Amém? Tem uns aí que mandam recado para o pastor sem camisa, assim. Eu nem respondo. Filho, vai pôr a camisa. Lava essa cara, pelo amor de Deus. Cenáculo da Fé para as Nações, entra lá. Amém? Compartilhe e curta, que essa igreja está pregando mensagem 24 horas por dia. Amém, cenáculo? E beijo na boca é coisa do passado, tá, irmão? Não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer, mas é bem por aí. É melhor não entender. Amém? É isso que eu tenho para dizer. E o mais importante de tudo, lembrando aos amados irmãos que nós temos as nossas congregações locais, Carapicuíba, Jardim Vista Alegre, para atender o povo de quarta-feira, amém, que estão abertas para receber vocês, se vocês quiserem. Carapicuíba, amém, aonde Judas perdeu a bota, e Jardim Vista Alegre, onde os índios, amém, ainda continuam lá. Olha lá o irmão José, lá levantando a mão. Amém, é um índio que a gente ganhou para Jesus, olha lá. Amém? Mas os irmãos, quando chegarem lá, vocês vão ver o trabalho lindo que a igreja está fazendo. Amém? Quantas almas têm ouvido a palavra lá. É importante a igreja estar por dentro. Fica de pé, cenáculo. Falei demais já. Cantina no final do culto. Um risco enorme aqui. Cantina no final do culto. Para vocês verem que eles estão querendo dar ênfase. Lembrar aos amados irmãos que os fundos que vão ser adquiridos aqui é para assistência, amém, de um trabalho de missão que vai ser feito com crianças. Agora, em mês de... Quando que é o dia das crianças? Outubro, né? Vai ser feito um trabalho aqui nessa igreja de evangelização com crianças, amém? Principalmente crianças carentes, desses trabalhos que nós temos abertos aqui em São Paulo. Tá? Os irmãos orem por nós, intercedam, porque a carência dessas crianças não é só material, é espiritual, é afetiva, é uma coisa impressionante como elas pedem para ser amadas, acolhidas, e esse ministério abraçou, amém, esse trabalho como sendo um dos trabalhos mais importantes aqui dessa igreja. Eu oro e peço ao meu Senhor que cubra essas irmãs que estão na frente desse trabalho, amém, cheias do Espírito Santo, porque realmente não é um trabalho fácil, é muito difícil mesmo. Orem, outubro vai ter um grande encontro missionário com crianças, amém, espero em Cristo que você também esteja participando. Cenáculo, está com a Bíblia? Amém. Tem gente que não está. Então vamos fazer aquele constrangimento. Olha, o cara entra na igreja, ele tem preservativo, anticoncepcional, a palha para enrolar o baseado, faca, entendeu? Canivete, crucifixo, a rosa de Saron, o óleo do Valdomiro, mas a Bíblia não tem. Entendeu? A Bíblia que tem que ter para ver se o que está sendo pregado é Bíblia, que ele não tem. Então faz esse barulho que o diabo não gosta aí, cenário. A espada no diabo aí, igreja. E o sangue de Jesus garante essa vitória. Vai, cenáculo! Com alegria, meus irmãos. Amém. Amém. Recomendar aos amados irmãos aqui para entrar no YouTube. Tem um vídeo lá, missionário, eu não sei quem postou, não me interessa também.
mas mostram os chineses recebendo Bíblias. Quando eles recebem Bíblias por parte de missionários, a reação deles em prol daquilo que eles estavam recebendo, muito mais do que um presente, eles louvavam, pulavam, cantavam por ter uma Bíblia em mãos, porque o seu país não permite a liberdade religiosa, a liberdade de expressão religiosa. E quando eles receberam uma Bíblia nas escondidas, olha para você ver como que muda o comportamento do povo de acordo com o país, de acordo com a situação, amém, de cada um. Muda completamente, é uma coisa assustadora. Eu falei, Senhor, quando que nós vamos ter uma igreja dessa aqui, amando a tua palavra? Quando o comunismo entrar, será que nós vamos vamos valorizar a palavra de Deus quando vier, né, o despotismo, quando vier a lei severa, irmãos? Diante de tanta graça, tanta liberdade que nós temos nesse país aqui, é onde mais a gente vê o sacrilégio, o desperdício, infelizmente, daquilo que a palavra de Deus comunica. Levanta a tua Bíblia para o céu. Valoriza o que está escrito, irmão. A igreja abre a sua boca e começa a orar. Pode orar. Toda a igreja orando e clamando ao Senhor Jesus. Vai, cenáculo. Meu Senhor, meu Salvador, nós te pedimos a tua graça. Imploramos, meu santo, no poder do teu sangue, que o teu Espírito fale aqui neste lugar. Quebra, Senhor, a dureza, quebra a soberba, quebra o orgulho, quebra a prepotência. Fala, Santo de Deus, nesta igreja, aniquilando, destruindo, meu Senhor, aquilo que impede a tua obra de salvação. Meu Santo Jesus, quebra o satanismo, a magia, a feitiçaria, a bruxaria, rando fronteruce de comprosterévia. Quebra o pecado, queima a iniquidade, queima o sodomismo que já impera nesta terra, meu Jesus poderoso. Opera, meu santo, nesta igreja. Opera nas vidas e nas almas que vão ouvir esta palavra. Tira as escamas dos olhos, tira as correntes, as prisões que estão, Senhor, neste momento dominando a opinião, o parecer, a escolha de cada pessoa. Meu santo Jesus, nós te pedimos, socorre. Alcance o pecador, alcança, meu Senhor, o escravo, aquele que está dominado pelas forças malignas desta terra. Pelo teu sangue, meu Senhor, comove, convença a naricopiostéria pelo teu Espírito, Senhor. A focene me conviusta, ele besto porecosto, a cérebro conviandagai, a cine concili vistévia, lepiostere vecompia malagai. Pelo teu sangue nós te pedimos, pelo teu sangue nós seguramos. Fala, põe a tua espada na tua igreja, põe esta espada sobre a tua obra e exorta, disciplina, corrige, prepara, santifica, Senhor, esta igreja para te receber no céu, para te receber quando o Senhor voltar pela segunda vez para a glória eterna. Meu santo Jesus, opera nos corações. Amém. Põe a tua mão sobre a Bíblia e diga: fala, Senhor. Fala, Jesus, nesta igreja. Texto de Efésios capítulo 1, verso 1, verso 3, me perdoem. Efésios capítulo 1, verso 3. Nós vamos ler até o verso 11. Amém? Enquanto a igreja abre a sua Bíblia, Maranata aos meus amados irmãos que estão chegando conosco nesse dia de domingo, dia 15 de junho de 2014, transmissão ao vivo diretamente da Igreja Cenáculo Fé em São Paulo, na sua sede. Um beijo, um abraço a todos que acompanham este culto, amém, culto de preparação e santificação para a volta de Jesus, amém, o toque da trombeta, tocando a trombeta com a Igreja Cenáculo Fé. Um beijo, um abraço a todos os amados irmãos que estão aí compondo esse corpo. Vamos ler cenáculo, Efésios 1, versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória de sua graça, o qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo as riquezas de sua graça, que ele derramou profundamente sobre nós, em toda a sabedoria e entendimento, e desvendou-nos o ministério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, para fazer convergir em Cristo todas as coisas,
na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. E nele digo, em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Amém, cenáculo? Quem crê nesta palavra da glória a Deus? Quem crê da glória a Jesus, cenáculo? Pode se assentar. Aqui nesse texto lido, autoria do apóstolo Paulo, esse irmão, ele usa o critério para falar sobre a salvação de Deus executada em Jesus. Ele usa o critério que toda a Bíblia, historicamente, defende. E eu quero colocar aqui aos amados irmãos, que Deus em toda a história, aonde Ele executou o seu plano de salvação, foi priorizado neste plano o anunciamento, porque todas as vezes que Deus anunciou a sua salvação, seja esta para suprir o homem nessa vida ou na vida futura, foi debaixo ou feita com base na sua vontade. Quer dizer que a palavra salvação na Bíblia não requer, aliás, não trata de uma expressão de domínio público. As pessoas não podem fazer dessa expressão o que querem para o seu benefício próprio, porque por detrás da expressão salvação, a vontade de Deus se revela. O que Ele quer tem que ser priorizado em todos os anunciamentos, e Paulo usa isso aqui nesse texto que eu li com você. Segundo ponto que eu quero colocar para os amados irmãos aqui: aonde houver a salvação na Bíblia, nós somos obrigados a admitir que Deus selecionou para fazer possível salvação um objeto de execução para este plano existir. Salvação não vem de graça, como o povo está pensando aí fora, amados. Nem na antiga aliança isso era possível. Deus promover favor, promover socorro, sem alguém pagar, sem alguém se ofertar para que esse plano aconteça. As pessoas estão tratando salvação hoje com irresponsabilidade, porque estão querendo fazer a sociedade acreditar que isso vem de maneira espontânea, automática, como se fosse uma coisa da vida. Por exemplo, existir, muita gente acha que isso é um fator natural da vida, mas a Bíblia diz não. Deus emprestou a vida, e por isso você existe, porque Ele tem o domínio até em quem existe. Porque se Ele quiser que você não exista, de alguma forma Ele vai fazer para isso impedir. Então esta é a visão, de que a salvação da qual a Bíblia defende em Jesus, Ele foi o objeto de seleção de Deus para fazer a salvação ser possível. E Ele se apresentou, e Ele executou, e Ele nos amou, se fazendo holocausto vivo por nós. Como Paulo também determinou, terceiro ponto que eu quero colocar aos amados irmãos, Deus, para apresentar, anunciar o seu plano, anunciar o objeto dessa salvação, Ele sempre determina os meios apropriados para alguém se salvar. Por isso Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém chegará ao Pai se não for por mim. O que Jesus determinou? O meio apropriado que Deus determinou para que o homem salve. Doutrina, ensinamento, palavra não pode ser ignorados aqui por nenhum de nós. Se nós temos um objetivo de obtermos o favor de Deus, nós temos que nos especializar aqui naquilo que Ele quer de nós. Porque este meio apropriado, caminho, verdade e comportamento de vida, ou vida propriamente dito, tem muita palavra aí de orientação para nós nos apropriarmos aí. Ou seja, as coisas não são tão fáceis como o povo está pensando, mas vale a pena. Vale a pena. E um outro ponto que Paulo coloca aí: aplicar salvação
para atingir o fim proposto. Ou seja, Deus anunciou a salvação, selecionou um objeto da qual ele sacrificou para que o homem seja salvo, isso está estampado na cruz. Determinou a palavra e a doutrina para que os homens se salvem, o meio proposto. Executou por intermédio do seu filho, porque ele foi o primeiro a cumprir, para chegar neste fim, que todo homem, pela sua própria vontade, fé, eleja, escolha Jesus Cristo como forma de resposta daquilo que ele ofertou. Então esse critério que o pastor, eu estou falando para os irmãos aqui, deve ser analisado por qualquer um que está me ouvindo hoje aqui. E não é uma questão de estudar a Bíblia, é de levar a sério aquilo que ele está falando aí. De levar a sério. Deus tem um plano definido para a humanidade. Deus tem um plano definido para que os homens se salvem. E não é de uso público, porque Ele administra este plano conforme a sua vontade, conforme o seu caráter, conforme o seu desígnio. A base da salvação é o que Ele quer, não o que você quer. Se o povo entender isso, todo mundo vai ter uma compreensão do que é a igreja. Todo mundo vai ter uma visão de quem é o pastor. Porque hoje o sentido da igreja mudou. Hoje ela é um serviço público. Uma instituição que presta serviço público para as pessoas. Não uma igreja. Porque igreja tem um sentido diferente. Ela existe para servir a Jesus e não a homens. Servir o que Deus quer, não o que os homens querem. E eu quero deixar uma coisa clara para os irmãos, que nesse ponto Paulo deixou claro aqui na carta de Efésios. O que é plano de salvação humana não dá certo para Deus se não for conjunta. Ele e o homem precisam concordar. Se não houver concordância por parte daquele que está sendo beneficiado pela cruz, o plano de salvação não pode chegar no fim. Não pode alcançar a proposta final. O pai, o filho e o beneficiário chamado indivíduo precisam andar juntos em concordância. Porque se não houver isso, não há salvação. Isso quer dizer que o diabo vai tentar com você todas as tentativas possíveis que ele tem para te impedir, para te frear, para te intervir, de que você se mova, responda, corresponda a esse chamado de Deus na tua vida. E é o que eu quero tratar hoje aqui, que o Senhor me pediu. Nós temos um manual de regra, chamada Bíblia, e uma determinação chamada fé. Eu quero saber desse povo que está aqui hoje, se entre a regra e a voluntariedade nossa, hoje aqui só prevalece a razão. Eu digo para você que não. Porque nesse chamado que Jesus representa para a humanidade, há doutrinas condicionais, sim, que a Bíblia exige que o homem pense, medite, reflita naquilo que Deus está querendo tratar com ele. Mas não é puramente racional, irmãos. Exige sentimento. Exige coração. Não é nada só atuado no campo da inteligência, discernimento, que eu vejo muito sendo pregado isso na igreja, discernimento, capacidade de entendimento, compreensão, porque se nós tornarmos a salvação uma coisa vivida só na mente, só no intelecto, no raciocínio, então Deus não ama. E aquilo que Deus ofertou pela humanidade foi puramente racional, não foi amor. Mas não é o que a Bíblia me prega.
A Bíblia me prega que aquilo que o homem tem, chamado sensibilidade, Deus também tem. E é uma coisa impressionante. Como que essa parte no ser humano, que está muito relacionado ao que eu estou pregando aqui, como que nós podemos usar para o bem, como nós podemos também usar para o mal. Porque todos aqui são dotados de sentidos aqui. Todos nós podemos saber. Isso é uma questão da natureza. Todo mundo aqui pode ter o privilégio de sentir, perceber, receber informações. Até algum que nasceu sem um dos órgãos, ele não vai deixar de ser ser humano porque um dos seus sentidos foi comprometido pelo seu nascimento. Isso já é uma coisa que Deus dotou o ser humano, ele ter percepções, como também ser emotivo, ser passivo às ações, aos acontecimentos, sentir o que as coisas se promovem, da maneira como elas acontecem. Até um cego sabe que é um carro derrapando, e que ele vai ser mandado exatamente para o hospital agora, com muleta e tudo. Ele sabe, pronto, acabou, plá! Mas antes de ele receber o impacto, ele teve total discernimento que ele estava exposto a um perigo ali. O que eu estou dizendo aos amados irmãos, que todos nós temos isso. Além da percepção, da emoção, de termos esses sentimentos, nós também temos aquela ação natural de corresponder a cada uma dessas situações como nós escolhemos. É uma coisa que eu gostaria de, antes de começar a pregar aqui, identificar com você. Sabe por quê? Porque nada nesse mundo, eu quero acreditar, nada nesse mundo acontece, meus amados irmãos, não acontece na nossa vida, na nossa história, sem nós termos uma noção das coisas, que corresponde à nossa responsabilidade. Nada. Se houver um pequeno percentual, todos nós temos noção das coisas. Inclusive de vir hoje aqui nesse culto, sentar nesse banco, até disso você tem noção, do perigo que você está exposto, de Deus te revelar hoje aqui, e de mostrar quem você é. Acreditar que as coisas aconteceram na minha e na tua vida, se nós temos o peso da consciência, ou então a noção da responsabilidade, da lei da ação e reação, eu não quero acreditar que haja aqui um inocente, já que a Bíblia não considera ninguém inocente. Todos nós temos sentidos, todos nós somos dotados para entendermos os nossos sentimentos, sabemos reagir conforme cada um deles. Então, por que Deus, salvação, os homens agem como se não tivessem sentindo nada? Porque relacionado ao fator do que Deus anuncia, do que Ele seleciona, do que Ele estabelece, do que Ele executa, os homens se comportam como se não estivessem sentindo ou vendo o que está acontecendo. Até porque, o que eu estou pregando aqui hoje, irmãos, até um animal que não tem espírito e alma vai poder discernir aonde ele está se metendo, o perigo que ele está exposto, o lugar que ele está, aquilo que não corresponde à sua natureza, porque se ele quiser ser uma girafa, ele não vai conseguir. O totó, o rex, que você botou uma placa, um chip nele, ele sabe que ele vai ser macho até o final, ela sabe que ela vai ser fêmea e vai corresponder à sua cria. É disso que eu estou falando aqui. Um animal consegue exercer os seus sentidos, mesmo não tendo alma e espírito como nós temos aqui. Então, chegamos aqui hoje nessa igreja, colocamos todos os nossos problemas diante de Deus aqui, e querer que Ele solucione, como se nós não tivéssemos responsabilidade de nada, nada do que mudar, num passe de mágica. Solucione, Senhor. A Bíblia não promete isso para ninguém. Estão enganando gente por aí.
Mas eu quero, irmãos, tratar de um homem que Jesus mencionou ele várias vezes. E a Bíblia tem este homem como sendo um exemplo de sensibilidade a nível de salvação. Queria que a igreja abrisse o texto de Gênesis 6. Gênesis 6. Até alguns teólogos chamam de exemplo clássico, né? Noé. Mas eu tenho ojeriza por essa expressão. Clássico dá um ar de literatura, de ficção. Noé existiu. Tanto que foi feito agora um filme baseado nele, porque ele tem muito a ver com essa geração. O que ele viveu tem muito a ver com o que o mundo está vivendo agora. Só que não foi interpretado da maneira bíblica, interpretaram da maneira como os homens querem, né? Taxaram Deus de vingador, de assassino, sanguinário, matador de crianças, de Noé, um fanático, e a sociedade ímpia, pecadora, como sendo as vítimas de Deus. Mais ou menos o que aconteceu lá naquele filme que fizeram agora. Tudo que é feito em Hollywood é uma coisa impressionante. Acaba realmente em fumaça, né? Mas eu quero deixar uma coisa clara para os irmãos, que Noé, como outras figuras do Antigo Testamento, foram um dos poucos que Jesus citou, mencionou para a sua pregação, para explicar a salvação. O texto de Gênesis 6, eu quero ler com a igreja o nome de Jesus, versículo 5, versículo 6 e versículo 7, a igreja vai ler respeitosamente esse texto junto com o pastor, tá, meus irmãos? Prestando bem atenção no que você está lendo e também lendo em voz alta para os internautas ouvirem, amém? Que o pastor permitiu os irmãos lerem, amém? Então leia o versículo 5, em nome de Jesus, pode ler. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis, as aves do céu, pois me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Amém? Ok. A palavra está mostrando para você uma situação gerada passada, mas não diferente daquilo que aconteceu na cruz com Jesus. Por quê? Porque o primeiro anunciamento de destruição humana que Deus fez, decorrente à maldade do homem se proliferar, estava anexada a também um plano de salvar, anexada à intenção de salvar. E a palavra de Deus diz que decorrente à insatisfação de Deus, de ver, de enxergar que a maldade do homem, ou de querer provar que a maldade do homem estava na sua natureza, ou seja, o mal não teria solução, a maldade não teria solução, partindo de uma responsabilidade humana, entendendo Deus, ou querendo fazer com que nós aqui também possamos entender que o que Adão fez, ninguém aqui consegue se libertar. Deus, ele determina que ele vai destruir toda a terra. E diz a palavra de Deus, que ele faz o seu primeiro anunciamento, aí no versículo 8, diz a Bíblia Sagrada que Noé foi alvo desse anunciamento. E diz a Bíblia que, porém, Noé, ouvindo isso de Deus, encontrou graça diante do Senhor. A palavra graça quer dizer favor, bênção. Como é que pode ele enxergar bênção, enxergar favor, sabendo que Deus vai destruir a humanidade e todos os animais que preenchem esse espaço? Como é que fica aí a questão? Aí é que está a questão da sensibilidade desse homem.
a concessão de Deus e de querer exterminar o homem por não conseguir tirar a maldade, diríamos, fazer com que o homem tenha reversão por maldade, que ele queira abandonar a maldade, entendendo Deus que era necessário que a lição fosse empregada, Noé encontrou graça nesse favor. Por quê? Porque ele era um que não queria fazer parte desse perfil. Ele não queria fazer parte dessa forma humana. Então, quando Deus anuncia a ele a destruição, e lhe permite fazer parte de um processo ou um plano de salvação, Noé se sente amado, querido, e respeita a decisão de Deus de querer tratar a iniquidade da sua forma, do seu jeito. Sabe o que isso quer dizer, Senhor? Um homem que compreende Deus, a base dele não é filosófica, não é antropológica. Ele não está aqui para entender o homem, ele está aqui para entender o que Deus quer dele. Este homem é uma figura que a igreja deveria cumprir. Ele representa o exemplo que todos nós deveríamos cumprir aqui agora, diante de uma exposição tão grande como essa terra vive agora, a nível de iniquidade, atingindo os níveis mais altos de iniquidade. Nós deveríamos estar determinando hoje aqui, pela sensibilidade que temos, de que é Deus quem tem que ser amado e respeitado, não o mundo que peca. É Deus que tem que ser amado e respeitado, não o homem que o afronta com a sua iniquidade. Então, ver no plano de Deus graça por parte desse homem é um sinal de fé. Porque ele confiou. Não só como confiou, como também se entregou. Porque ele tinha um parecer em relação ao mundo que ele vivia. Deus precisa dar um jeito na iniquidade. Porque a iniquidade, ela está grande demais, perversa demais, desrespeitosa, ultrapassou os seus limites. Então eu entendo e compreendo que Deus queira dar cabo agora. É mais ou menos a mentalidade, é mais ou menos o posicionamento deste homem frente ao plano que Deus estava anunciando ele. Então ele sente o amor de Deus. Ele sente o amor de Deus. Como João 3, 16, versículo 17, diz a palavra de Deus, que é a base do Evangelho, graça. A base do Evangelho, o favor de Deus para com a humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Envia o seu filho para que o mundo seja salvo por ele e não condenado por ele. Deus dando resposta, administrando o seu plano de salvação conforme a sua vontade, ofertando o seu filho na cruz para dar o quê? Cabo na iniquidade. Porque o problema é o pecado. Me perguntam assim, pastor, por que Deus, na história, uma hora destrói o mundo, somente 8 se salvam, e de repente ele oferta o próprio filho dele na cruz, para este mesmo mundo? São 2 tipos de deuses, pastor? Não. 2 propósitos. Ali ele queria mostrar à humanidade que o pecado é um problema de gênero humano, que nós somos incapazes de nos libertarmos desse mal que está em nós, que Deus precisa mandar alguém diferente, que não seja ser humano, para nos libertar deste mal. Então diz a Bíblia que o verbo de Deus se encarnou, se fez homem, para dar a justiça que Deus precisava, vencer o pecado. E isso é um fator que nenhum de nós conseguiria. Tanto que um dos maiores fatores e razões de Jesus ter vindo é a maldade, o pecado. Um ótimo caminho para você tomar para ir até a Jesus. Reconhecendo que a maldade, o pecado e o mal são situações
sem solução para a raça, porque por conta própria eles não podem se salvar, nem se libertar disso. A destruição tem esse propósito: preparar o caminho para o Messias, prepara o caminho para o ungido, aquele que virá com salvação. E a preparação do caminho é convencer a todos aqui que nós não temos capacidade nenhuma para tirar esse mal de dentro de nós. Encontrarmos a graça de Jesus, reconhecemos que o que ele representou, como este homem viveu com Deus no seu tempo, encontrarmos no favor de Deus a prova do seu amor. A prova do seu amor diz que ele precisa dar cabo no pecado, aniquilar a iniquidade, destruir a transgressão. E nós precisamos enxergar nessa intenção de Deus, de querer salvar a humanidade de si próprio, ao ponto de dar um filho por nós, como uma prova de amor que muitos agora, nesse exato instante, desconsideram, desmerecem, como se não precisassem disso. É como ele disse, não tem sensibilidade, porque é como se eles não quisessem reconhecer que eles também precisam de Jesus, que eles também precisam dessa salvação, precisam ser libertos e livres dessa iniquidade que está destruindo e matando essa terra. Eles se comportam como se eles não estivessem sentidos, se comportam como se o mal e o pecado não existissem, se comportam como se esse chamado de salvação eficaz, geral, para a humanidade não fossem para eles. Eles se comportam diante do que aconteceu na cruz, como a sociedade de Adão também se comportou, como a sociedade de Noé também se comportou, como se tudo o que ocorresse na história do homem fosse um fator comum, uma coisa natural, normal, e não houvesse tristezas, consequências dolorosas, destruidoras pelos homens estarem fazendo isso com a vida como eles fazem agora. Mas Noé foi diferente. Ele pegou os sentidos que Deus o deu para sentir o que Deus sentia, viver com ele sua indignação, viver com ele a sua revolta, o seu dia de ira, o seu dia de ter se arrependido de ter feito o homem. Este momento que a Bíblia está falando é que Deus, naquele instante, sentia Noé também com ele sentiu, e correspondeu, e foi lá viver com Deus. Esse anunciamento, pois interpretou que Deus realmente precisava dar uma solução para o pecado e a iniquidade daquela terra, e isso fez ser diferenciado. Entendeu por que você vai ser diferenciado? Porque você sente o que Deus sente, você pensa com o pensamento dele. Então as tuas reações vão ser diferenciadas diante desse mundo que você está vivendo aqui. A Bíblia já começa provando de cara, que só pela questão de Deus dizer o que Ele quer, se nós estivermos voltados para isso, nossa vida vai ter uma revolução. Passaremos a ser envolvidos com isso, irmãos. Por que o desligamento? Porque as pessoas não estão sentindo o que Deus está sentindo. Elas não estão nesse exato momento aqui vivendo o que Ele está vivendo. Mas eu quero, em nome de Jesus, que a igreja abra também 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Um outro citamento acerca de Noé, feita por Pedro. Então, como todo mundo pode perceber, cenáculo, a salvação proposta por intermédio de Jesus, que é a definitiva, ela não traz só recomendações doutrinárias, ela traz também desafios de nós nos envolvermos com isso com o coração. Tanto que Romanos 10, 9 diz que se com a nossa boca confessarmos a Jesus e com o nosso coração crermos nele, nós somos salvos. Por quê? Porque o sentido da salvação é realmente tomar não só a fé pública
desse indivíduo, como também o seu sentimento, o seu amor, o seu coração. Deus quer que ele viva esse plano com a sua vida. Que ele não seja crente, cristão, só dentro da igreja, só envolvido com as pessoas que congregam ali, que é na verdade o que muita gente está vivendo agora. Mais uma questão de cristianismo de relações públicas, do que cristianismo envolvido com aquilo que Deus anunciou. Porque o anunciamento dele traz indignação e irá com este mundo, como também o seu amor em querer salvar. Se estivermos envolvidos em relação a isso, olha o que Noé se transformou e nós também vamos nos transformar. 2 Pedro 2,5, lê o texto. Amém? Muita gente guarda a figura de Noé como um construtor de um navio, de uma embarcação. A Bíblia diz que não. Muito mais do que criar para Deus uma arca da qual iria salvá-lo, ele se tornou pregoeiro daquilo que ele recebeu de Deus. Ou seja, esse homem passou a ter uma missão de avisar a todos os homens da sua civilização que Deus iria derramar a sua ira sobre a terra, mas que ele tinha um plano de salvação revelado a ele, da qual ele também queria que todos participassem, o que o filme não falou. O plano da salvação foi dividido, foi revelado para um homem, mas foi dado para ser dividido por quem quisesse. Pregoeiro da justiça quer dizer que ele passou a pregar, a fazer prosperar, a fazer investimentos com que as pessoas aceitassem, investidas para que elas se convertessem, para que elas vivessem com Deus aquela indignação pelo que o mundo havia se tornado. Não houve resposta humana, a não ser de Noé e mais 7 da sua casa, diz a Bíblia. Mas Deus chamou. Por intermédio desse homem, o anunciamento também prosperou, se estendeu, foi para os outros, mas a iniquidade era tanta que esses homens não sentiam nada por Deus. Então, se Noé dissesse para a sociedade da sua época, Deus está irado com a iniquidade dessa terra, com o pecado que prospera entre os homens aqui, ele vai destruir essa terra. A maneira como o mundo receberia essa mensagem é a mesma que hoje. Então Deus é injusto. Porque a sociedade, a humanidade tem os sentidos. Só que não usa para sentir o que Deus sente, sempre se foca para sentir o que o homem sente. É essa a diferenciação que você tem que ser. Para fazer o plano de Deus ser executado na tua vida, você tem que sentir o que Deus sente agora. Você consegue? Não, né? Então isso dá prova de que você está do outro lado agora, se especializando, se dedicando a entender o teu corpo, a tua mente, o mundo que você vive, as transformações, as mudanças, a época contemporânea, etc, 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 mas se esqueceu que Deus continua o mesmo, que Ele não mudou. A mesma coisa que Jesus pediu para a igreja se dedicar, fazer propagar, prosperar, a fazer o evangelho ser aceito por convertidos. O mesmo critério que Jesus pediu aos seus discípulos: vão pregar o evangelho da salvação, o evangelho do reino, anunciar a todos os povos o plano da restauração e da salvação que Deus determinou pela morte do seu filho. A mesma coisa Noé viveu. Então essa reação, essa missão vivida por ele, não existiria se ele não sentisse a indignação, se ele não sentisse a ira de Deus, se ele não sentisse a frustração de Deus por ter feito o homem. Ele compreendia mais o Deus que ele adorava do que os homens que estavam ali. Para nós isso é um avanço tremendo no cristianismo. Para mim, é um sinal de um convertido. Irmãos, se focar naquilo que Jesus fala, não naquilo que os homens falam. Nós temos sensibilidades, nós temos sentimentos.
Usemos para ouvir a voz do alto, então. Vamos escutar o que Deus tem a dizer agora. O que Ele quer falar agora? Será que é a mesma palavra que a ONU diz? Que os principais pacificadores e embaixadores da paz falam? Condiz com o que Deus quer dizer? Ao século 21? Condiz com o que os pastores estão pregando no púlpito agora? Condiz com aquilo que a igreja está sendo educada agora? Temos um povo formado nesse exemplo aqui, voltado para atender a voz do alto, ao invés de atender os sentimentos e a voz do coração. Diga você, amigo, que quer tratar o plano da salvação de Deus como se fosse uma propriedade tua, determinando o santo que te salva, determinando a regra da vida que você mais se adequa, mais te realiza, conduzindo isso como se fosse uma coisa tua, inclusive a tua vida. Eu não quero ser mais homem, quero ser mulher. Então você acha fácil ter a constituição dos homens para dar a você liberdade de sexo, sendo que foi Deus quem criou o homem, não o PT. Pergunta para ele se ele deu liberdade para alguém nesse mundo ter o domínio das coisas. Ninguém tem o domínio das coisas, tanto que o homem continua morrendo. É hora de nós abrirmos os olhos e chegarmos nessa conclusão. Eu entro na igreja, saio da igreja sem sentir nada. E eu quero saber o porquê. É o pecado? É a iniquidade? Não só. O fator de você estar amigo disso tudo. Estar comprometido com isso, como se fosse uma coisa boa para você. Porque se você não quiser ser essa sujeira que está aí fora, na primeira abertura de boca que Deus fizer, para te anunciar algo que Ele queira, você já vai se quebrantar, se desmanchar e se entregar, como eu fiz, como este homem fez, e como muitos irmãos que estão aqui hoje também fizeram. Lá no versículo 9, diz a palavra de Deus que então Deus chega a Noé e o vê como um homem justo, íntegro. E diz a palavra de Deus que Noé andava com Deus. Mas eu quero deixar uma coisa clara para os irmãos aqui. A Bíblia se foca na diferenciação desse homem, não pelo fator de que ele era justo, santo, ok? Mas a Bíblia quer se focar exatamente na visão de que este homem tinha sentimentos, consciência para entender a indignação de Deus. Então, quando Deus elege este homem diante de tantos e tantos outros, o entendimento bíblico é que o que os outros não sentiram, ele sentiu. Por isso que ele foi especial. Deus não fala comigo porque você não sente, não porque Ele não fala. Quinta-feira eu estava pregando aqui, debaixo de uma guerra, como sempre. E o pastor, na hora que eu fui abrir o trecho da palavra de Deus, a minha cabeça pesou porque eu senti uma mão em cima da minha cabeça, mas não para me afundar, mas para somente eu sentir as palmas da mão. O meu couro cabeludo tudo sentiu. Pastor, eu só me segurei aqui no púlpito para não cair. E o Senhor disse assim para mim: estou te visitando aqui agora, porque essa palavra não é minha, não é tua, é minha. E você vai pregar ela com a minha força, não com a tua. E isso me renovou, porque quinta-feira o pastor, eu fui para casa pedindo ao Senhor: não deixa a decepção e a frustração com os homens ser transferida para o teu reino, para a tua obra, para aquilo que o Senhor na verdade não merece. Jesus não merece o que os homens estão fazendo agora. Com a igreja principalmente, Ele não merece. Não coloquemos esse Senhor maravilhoso no mesmo nível desses homens. Porque o que eles fazem já está reservado um juízo para cobrar deles de tudo.
E eu fui pedindo ao Senhor força, misericórdia, para que isso não tome o meu coração. Mas não é por uma questão de justiça minha, de santidade minha, mas de nós estarmos envolvidos com aquilo que Ele quer. Isso nos faz pessoas santas. Temos o coração entregue a Ele. E a palavra de Deus determinou, por intermédio deste justo homem, que os passos daquela salvação aconteceriam na vida dele e na vida da sua família, porque Deus se revelou. Não porque ele era justo, porque se Deus não tivesse revelado a ele, o seu plano Noé teria também morrido com eles. A salvação só existe porque Deus se compadece. A salvação só existe porque Deus se revela. A salvação só existe porque Deus ama. Cada passo deste plano é marcado pelo amor de Deus. Se nós sentimos o amor dele, nós temos razões para nos prendermos a ele. Por mais que haja nesta salvação o juízo, a ira sobre o que está errado, Deus faz porque ele ama. Deus não faz porque ele odeia. Basta nós aqui nesse exato momento determinarmos se nós vamos ser aqueles que vão ouvir, sentir, escutar, ou se nós vamos ser aqueles que vão fingir que nada está acontecendo. Mas segundo Efésios 2, versículo 8, versículo 10, a Bíblia diz que a salvação é um dom de Deus, ela vem por intermédio da graça, dada pela fé. A nós que estamos aqui, a salvação existe porque Deus existe, a salvação existe porque Ele se doou, a salvação existe porque Ele ama, e o amor dele me diz, eu preciso dar uma resposta, eu preciso tomar uma atitude em relação à iniquidade, em relação ao pecado, e aqueles que queiram se livrar disso, aqueles que queiram se libertar disso, sintam o amor de Deus, sintam a preocupação dele, sintam também a sua indignação, a sua ira, porque se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se você quer deixar o pecado, Deus te deu uma razão, Jesus Cristo. Eu quero solucionar esse problema. Então há razões e motivos para você entender o plano de Deus na tua vida, então, querido. Inclusive porque o filho dele foi crucificado. Então ele vem para Jesus porque ele sente. Ele vem para Jesus porque ele ouve aquilo que Deus está comunicando. São os passos da graça. Jesus é a prova de amor maior que Deus já deu para essa humanidade. E o que Deus está pedindo para nós aqui nesse exato momento? Que nós não alteremos o sentido desse amor, que não pergunta quem é justo, quem é santo ou quem é pecador, mas quem quer ser salvo do pecado e da ira de Deus. Você quer? Você quer? Então, amigo, você vai passar pela porta estreita sem reclamar e vai se esforçar sem debater e vai começar a sentir o que Deus sente, não o que os homens falam, mas o que ele quer comunicar. Porque antes dele jogar água sobre a terra, ele se preocupou em dizer aos homens o que ele estava sentindo. E elegeu dentre uns homens alguém que atendeu e sentiu o que ele falava. Este homem andou nos passos da graça de Deus, como estamos andando nas pisaduras de Jesus agora. E deu a Deus o que Marcos 16 diz. João 3,15, verso 18 também diz. Ele passou a ser um indivíduo que deveria voltar à vontade de Deus voluntariamente para dar uma resposta. Eu quero, eu creio, eis-me aqui, tem que ser voluntário. Eu entendi, compreendi, senti o que Deus sente, estou aqui, eu quero participar. Jesus diz em Marcos 16, quem crer será batizado, mas quem não crer será condenado. Muita gente entende que ele está falando sobre batismo, e não é. Quem crer nele tem razões para se batizar. Quem não crer nele não tem batismo, porque ele já está condenado. Batismo para quem não tem fé nele é inválido.
Há razões para batismo se nós admitimos, reconhecemos, elegemos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, tendo sido Ele o holocausto vivo de Deus para a nossa salvação. Se nós cremos, nos batizamos. Se não cremos, estamos condenados. Aquele que crê tem a vida eterna, aquele que não crê já está condenado. Deus enviou o seu Filho, executou o plano da salvação, e agora Ele anuncia, Ele chama a todos aqueles que queiram ser salvos. Basta você sentir, olhar para este mundo, e garanto que você vai encontrar todas as razões para compreender o porquê que Deus se ira com essa terra, e o porquê que Ele ofertou um filho, e permitiu que o homem o matasse como matou. Todas essas respostas vão ser respondidas aí no teu coração, a hora e o momento em que você se der a experiência, deixar o seu coração estar mais envolvido com aquilo que Deus quer. Ande nos passos da minha graça. Me dê uma resposta hoje, eu quero que você me dê. Sinta o meu amor. Absorva e me responda. Eu quero uma resposta tua. Hoje, se você vai querer ou não, se você crê ou não, quero executar o meu plano sobre a tua vida. Quero saber de você se você vai sair hoje daqui fingindo como se nada tivesse acontecido. Vai sair hoje de novo? Pensando, agindo, se comportando da mesma forma como você vem fazendo com Deus toda a tua vida? Essa é a melhor pergunta que você deve fazer aí, ó. Agora. Lucas 17, 26 ao versículo 30. Capítulo 17, versículo 26 ao versículo 30. A igreja abra esse texto e leia com voz alta, em nome de Jesus, Senaco. Pode ler. Vai lá, bem alto. Como aconteceu? Vamos lá, lê de baixo. Um outro exemplo acrescentado aí. Ló. Noé percebia que a vida não tinha sido dada para a humanidade para comer, beber, vestir e ser feliz. Que a vida tinha sido dada para a gente se salvar. Enquanto os homens se davam aos propósitos da vida, este homem se dava a Deus para ser salvo daquele plano. Salvo pelo plano de Deus. A Bíblia deixa bem claro aí. Enquanto a sociedade procurava entender o seu corpo, o seu ventre, a sua cabeça, as suas necessidades, esse homem se especializava naquilo que ele tinha sido revelado, ou seja, aquilo que ele tinha recebido de Deus. A diferenciação vem por intermédio do quê? Do que você sente, do que você quer ser. Ló, mesma coisa. Deus mandou os homens para Sodoma e Gomorra para avisá-lo da destruição. E quando os anjos chegam na porta da sua casa, o que a sociedade da época quis com aqueles anjos? Terem relações sexuais com eles. E o que Ló fez com os anjos? O convidou para entrar na sua casa e ouvir o que eles tinham para falar. Não quer dizer nada para você? Hã? Se você sente o que Deus sente, filho, você age como Ele quer. Mas se você se perdeu, todo o teu comportamento, a tua vida está comprometido. Porque hoje a igreja deveria estar envolvida. Deveria estar se apropriando disso, do que Deus quer. Mas não está.
e passou a violentar aquilo que é mais sagrado dentro da igreja, inclusive, que são aqueles que representam a mensagem. Para chegar a esse ponto de os anjos serem desejados pelos homens, para chegar ao ponto de o que é sagrado não ser mais respeitado, mostra o tamanho da iniquidade desse mundo. O mundo em que nós estamos envolvidos hoje, mas não é impossível de que alguém no meio de toda essa porcalhada seja impedido de sentir o que Deus sente, ouvir o que Ele quer dizer, entender o que Ele quer falar. Uma prova de insensibilidade é Jesus morto na cruz e crucificado. Aliás, crucificado, morto não. É Ele crucificado. Ali é a resposta da sociedade, é o que ela pensa, é o que ela sente, é como ela recebeu a salvação. E eu não me sinto diferente nem dos romanos, nem dos judeus. Hoje, porque Jesus fez uma obra na minha vida, mas alguns anos atrás, por inúmeras vezes eu crucifiquei Jesus de maneira indireta. Porque a luz de Deus me violentava, me constrangia. Hoje não. Eu tenho prazer de ser tratado, disciplinado, exortado. Mas a crucificação é uma das maiores respostas do que o mundo daquela época recebeu. Como recebeu a mensagem? E hoje não seria diferente? Amanhã não vai ser diferente. E o que nós temos aqui da palavra é que não se trata do mundo em que estamos, irmãos, se trata daquilo que nós queremos ser. Todos nós temos capacidade de escolha aqui. E Deus um plano definido. Nós vamos ter que dar uma resposta. Mas não sabemos de quem somos, quem amamos mais, para onde estamos indo. Porque Deus está falando com o seu propósito? Não. Porque as pessoas que estão aqui hoje estão confusas, perdidas, influenciadas com muitas ideias, dando muita ênfase, muito olhar demais para aquilo que o homem quer, para aquilo que ele faz. Por isso está estragando a obra dessa salvação na vida de muita gente. Por quê? Não estão envolvidos inteiramente naquilo até que professam. Jesus não é um provérbio, irmãos. Jesus é uma obra, é uma pessoa, é um testemunho ofertado por você, que tem que ser amado mais do que homens, que tem que ser amado mais do que as coisas, que não aceita ser substituído, que requer de nós posicionamento e resposta, mas dentro da tua voluntariedade e da tua decisão. Você quer se salvar? Então sinta a indignação de Deus com essa terra. Sinta a ira dele em relação ao que os homens fazem com este mundo. Encontre graça, favor, até quando Deus disciplina, até quando Ele exorta. Porque a intenção dele não é tomar a tua decisão, tomar a tua frente, mas te salvar, te redimir, te alcançar, fazer você sentir o que o céu sente, amigo. É isso que Jesus queria com aqueles homens ali. Não era dar um espetáculo, mas dizer a eles, por meio dos milagres que ele executava, que a palavra que ele tinha não era humana, que a palavra que ele tinha não saiu de academias e de homens inteligentes, de influências e correntes de inteligência humana, mas era a pura palavra de Deus que o homem precisava ouvir. E nós estamos a recebendo aqui nesta noite, ouvindo da parte de Deus aqui hoje, que a vida, o mundo não podem valer mais do que a palavra que Deus fala, daquilo que Ele revela, daquilo que Ele determina. O homem não pode mais valer mais do que a salvação dele, porque a salvação dele é a porta que Deus deu para o homem entrar, e sem ela o homem não é nada, mas com ela aberta ele pode todas as coisas naquele que fortalece.
Ele pode todas as coisas daquele que deu a chance, a chamada, que deu a oferta dessa salvação. Aleluia. Gênesis 6,14. Então Deus chega a este homem e diz a ele: porém, estabelecerei minha aliança, e entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher e a mulher de teus filhos. E Deus manda este homem fazer uma arca de tábuas de cipreste, segundo a palavra de Deus. Versículo 14 e versículo 18. Então Deus passa a ter uma relação e uma comunhão intensa com este homem. E a historicidade da vida dele nos diz que ele passou a dedicar 100 anos da sua vida para fazer vir à tona aquilo que Deus havia pedido a ele por imposição de palavras. A coisa é tão profunda que há medidas e estaturas de como Deus queria a arca. Há condução de orientações do que Deus queria que ele fizesse com aquele instrumento. Esse homem foi metódico, ele foi criterioso, ele foi tão dedicado naquilo que Deus havia dado para ele, irmãos, que ele não deixou uma recomendação passar. Nada do que Deus pediu a este homem foi mal executado. Tudo o que Deus pediu, este homem executou com todo amor. Eu lhe pergunto, é regra que nós estamos vivendo aqui, irmãos? É vida. Regra são os fanáticos que vivem isso, os religiosos que vivem isso. Nós que servimos a Cristo não vemos um livro de regra, um livro de penitências, mas um manual de instrução de como você deve viver a salvação. Por mais que seja desafiador o evangelho, como foi a arca para este homem, vale a pena, não vale? Porque foi a única forma que Deus deu do homem se salvar da destruição. Não vale a pena para você? Mas olha o que a palavra de Deus diz lá no texto de 1 Pedro 3, 20 e 21. Aí entra aquela questão. O meio apropriado que Deus estabeleceu para que Noé se salvasse, Pedro usa em comparação simbólica a mesma coisa que Jesus determinou para quem tem fé nele. Sabe qual que é, filhão? Não é ter igreja, não é ter pastor, carteirinha de obreiro, presbítero, diácono ou coisa parecida. Não é ter funções eclesiásticas, ter uma função dentro da igreja, ser coroinha, essa coisa toda que o povo se apega, horas de serviço, horas de prestação de serviço, aquela coisa que todo mundo gosta de se esbanjar, né? Que usa para o seu próprio orgulho. Lê o texto, cenáculo 20 e 21. Amém. Então vamos aqui determinar os passos aqui. Ele te anunciou a salvação. Te elegeu para viver Jesus. E te deu o meio apropriado para você, nesse exato momento, se salvar. Por intermédio de Cristo, obedecer. A obediência é o fator da fé. Que exige sensibilidade, sentimento, mas é o fator da fé. Que nós estamos aqui para executar. Pedro ele usa uma comparação maravilhosa quando ele traz, detonando Noé naquilo que acontece na água. Aquele que foi salvo das águas, foi salvo porque deu a Deus uma arca de testemunho. Nós que estamos aqui, seremos salvos da água, se nós dermos a Jesus a arca do nosso testemunho. Pois a palavra de Deus diz, em Mateus 3, versículo 11, que João Batista chegou na beira do Rio Jordão dizendo: arrependei-vos, pois, porque é chegado o reino do céu. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim, que é mais poderoso do que eu, vos batizará com fogo e com o Espírito Santo.
Deus deu por intermédio de Jesus a imposição do arrependimento por intermédio da figura chamada água. Então, amados irmãos, sejamos como Noé. Não enfrentemos a água sem o arrependimento. Não enfrentemos a água sem a conversão. Pois a água é uma figura representativa na fé cristã que mostra o que aconteceu com Noé. A água mata quem não tem arca. Por isso o batismo das águas é uma figura que estabelece uma consciência. E quem se batiza na igreja cristã, ele não se batiza por uma simulação. Ele se batiza por algo que ele está vivendo. Paulo considera o batismo das águas como sendo a morte do velho homem, o velório das coisas erradas. Não enfrentemos a água em pecado. Enfrentemos a água do batismo convictos em Jesus e libertos do pecado, para que não sejamos mortos por ela. Porque uma pessoa que se batiza em pecado, de descrença com Jesus e com transgressão moral, ele está fazendo o quê? É um Noé no dilúvio sem arca. Vem cá, chama a tua consciência para cá. Por que Deus estabeleceu um plano de salvação para você, filhão? Para te libertar da iniquidade, porque quem estiver nela, aonde estiver a iniquidade, ele vai destruir. Estabeleceu o objeto dessa salvação. Te deu um filho por isso. Te deu um meio apropriado que não vai levar 100 anos, como Noé, para se salvar. Mas alguns instantes de reflexão, alguns momentos de contentamento, de consciência, para saber que você errou, que você pecou, que você não merece. Consideração de Deus, por isso Ele te deu Jesus. Se você tiver certeza de que Jesus é teu Salvador, e de que Ele tem suficiência para te libertar do pecado, você tem motivo para descer na água, porque terás a arca do testemunho da fé, e do arrependimento e da tua conversão. 100 anos na vida dele, para se apropriar, e chegar a um fim, que é a salvação. Eu lhe pergunto aqui hoje, vamos a um plano de salvação diferente, como estão pregando por aí. Ô filhão, aqui, Deus está mandando uma arca lá na tua casa hoje de presente. Você vai chegar lá? Vai estar estacionada na tua garagem, que Deus já deixou tudo prontinho, está até quentinha, cheirando cola, super bonder. Você vai chegar lá, é só entrar, está pronta. É como universal assim, prontinho. Só entra com cuidado, passa o pé no capacho, não entra com o pé sujo. A Bíblia já fala de uma pessoa salva diferente, que constrói com Jesus perspectivas, que constrói com Jesus mudança de vida, dedicação, separação, ser a diferença do mundo que Deus quer destruir. Ser a diferença daquilo que Deus se indigna. Deus deu a chance para esse homem provar. Está dando para você. E você está fazendo o que com isso? Tem gente acreditando que a salvação é assim, ó. Estou salvo. Tem pastor que acredita que ele está populacionando o céu, batizando pessoas. E a Bíblia diz que água não limpa o pecado de ninguém. A água não manda ninguém para o céu. O que manda é o coração. O que manda é a fé individual. É aquilo que você viveu aqui. Daí o pastor está aqui, olha, nós temos aqui 1000 pessoas debaixo desse púlpito agora. As 1000 estão salvas. Quem é esse cara para julgar se essas pessoas atingiram o nível da concepção de salvação que a Bíblia prega? Eu sou mais criterioso e responsável em dizer para essas pessoas, olhem, todos que estão confessando Jesus, aceitando Jesus aqui, vocês estão inaugurando com Ele um processo. Sejam felizes nisso. Encontrem a graça e o favor de Deus pelo Filho que Ele ofertou. Sintam a indignação de Deus com o pecado dessa terra. Encontrem todos os motivos para entrar na porta que é Jesus, para construírem nele essa arca de testemunho para se salvar, porque Deus está dando uma chance de você mudar a tua história, ser diferente dos teus pais, diferente dos teus avós, diferente dos teus amigos, da sociedade em que você convive. E você tem feito o quê?
Mas pastor, eu não tenho nada disso. O que que me impediu? Ouvidos, olhos, coração. Você não quer sentir o que Deus quer que você saiba. Você não quer sentir, então você não tem reações. É que nem o tapa na cara. Que Jesus disse: se te ferirem a tua face direita, dá à esquerda. Porque a lei da reação da física é: levou, dá também. Então ele já quebrou a lei, já orientou o cristão: não reaja, porque mal não se paga com o mal. Se você der uma bofetada, você pecou. Por isso que eu peço ao meu Senhor Jesus que ninguém te dê um tapa na cara, para você não ter mais um crime penal, certo? A reação é normal. Eu estou tendo reações, eu estou vivendo, você está vivendo, você está comendo, você está bebendo, você está fazendo plano, você está estipulando para a tua vida objetivos. E eu pergunto a você: em torno de quem? Para onde você está sendo levado? Meu filho, pastor, eu sou de Jesus. Jesus, coisa nenhuma. Porque se você for, você vai ter que viver o que está sendo pregado hoje aqui. Entenda. Você vai ter que ter propriedades, elementos concretos de afirmação, porque Jesus não se baseia em torno de paixões. Ele se fundamenta em torno de um amor incondicional, profundo, verdadeiro, que envolve a nossa vida. Deus me falou, me revelou, me escolheu, me deu um meio de salvação, e eu vou trabalhar a minha vida toda até conseguir. Não é. Quem sente o que Deus sente tem reações como Ele tem. Se as pessoas não estão correspondendo, é porque a gente sabe que elas não estão sentindo. Então vamos pôr um palhaço aqui em cima do público, vamos fazer o povo rir. Vamos substituir a sensibilidade da salvação por uma outra coisa. É o que está acontecendo. Um fala de Jesus com piada, o outro fala de Jesus com palavras mais língua moderna, língua juvenil, e os estilos estão surgindo, os gêneros estão surgindo. Por quê? Porque a sociedade não está suportando a linguagem nua e crua de Deus, entendeu? E eu quero ouvir Deus falar, eu não quero nada mudado. Eu quero ouvir Jesus falar, e não quero nada, ninguém representando isso. Não quero ninguém sendo representante aqui. Mais um porta-voz de Deus na terra, já basta o Papa. Agora é o Valdomiro, agora é o Fernandes, agora quem mais? Não quero. Eu sei que Deus tem um plano na minha vida. Sei que alguém morreu por isso. E eu quero, de certa forma, sentir. Quero. Qual o início disso tudo? Saber que Deus não te deu outra porta de salvação senão Jesus. E nós nos sentimos obrigados a irmos direto lá. Irmos direto lá. Mateus 10, 22. Lê, cenáculo. Como que a igreja nesse momento está vivendo em relação a nível de predestinação e eleição, em relação a Cristo, suas escolhas, seus pensamentos, seus projetos, as suas ideias estão sendo desenvolvidas em torno do quê? De um bem material. Isso é mundanismo, cenáculo. Isso é mundanismo. Mas eu enxergo um crente que, ao invés dele estar dando ênfase na sua satisfação, na sua compensação material, ele vem investindo ali a sua vida, seu esforço, num bem que Deus pediu, que Deus revelou. Sabe lá Deus o que disseram desse homem, as chacotas que ele não recebeu, a gozação que ele não levou. Você fala de perseguição, você tem noção do que é um só contra milhares, representando uma causa única, diferenciada. A gente não tem noção do que esse homem passou, do que ele precisou sofrer para dar a Deus um testemunho e Deus derrubar a água sobre a terra. Fala de salvação de família, fala-se de salvação familiar. Eu creio,
Mas Deus não pode interferir na decisão do marido, nem da esposa, nem dos filhos. Não pode obrigar eles a serem de Jesus. Então, como a gente entende que os filhos de Noé e a sua esposa e as mulheres dos seus filhos também participaram dessa obra? Que, aliás, a matemática diz que são só 8. Como isso, pastor, envolveu os outros que moravam naquela casa? Fé. É isso, Senhor. O coração. A gente tem que crer na palavra. Eu prego, irmãos, sem ficar exigindo do Espírito Santo ou das pessoas uma decisão. Eu prego e eu sei que a palavra do meu Senhor, a palavra desse evangelho é maior do que qualquer parecer humano. Ela é mais cortante, diz Paulo, do que uma espada. Ela penetra os corações e as mentes. Não é a palavra intelectual, é a palavra pregada e anunciada pelo Espírito Santo, que penetra as pessoas. E penetrou lá. Pode ser que esteja penetrando hoje aqui, eu não sei o que está acontecendo aí dentro de você. O que eu sei é que o salvo que todo mundo está querendo ser aí, ele só pode ser se ele viver isso. Lê o texto, Mateus 3,11. Pode ler Mateus 3,11. Espera aí, Senado. Mateus 10,22, me perdoem. Lê. Olha os irmãos dando risada. O pastor, eu vou começar a errar texto aqui para os irmãos ficarem dando risada. Eu gostei do teu sorriso. Espontâneo. Lê de novo, irmãos. Salvação, ela tem que ser aplicada e tem que ser atingida ao fim proposto. Senhor, o que vai me acontecer se eu executar e ir nessa direção que o Senhor me pede para me salvar? Haverão muitas consequências. Uma delas, que você vai ser odiado por me servir. Mas ser fiel, porque a salvação é daqueles que perseveram até o fim. Por que Noé se salvou? Porque ele foi perseverante até o fim. Por que esse povo aqui vai salvar? Porque atendeu ao chamado. Foi eleito para isso, para ser de Cristo. Antes de nascer. Deus te deu o evangelho para você obedecer. E Ele te manda ser fiel até a morte. Porque estreito é o caminho e a porta que conduz para a salvação. Muitos vão querer entrar ou ser um cristão, mas não vão conseguir porque não são diferenciados. Esforçai para entrar por ela, porque larga é o caminho, a porta que conduz à perdição, aonde habitam as filosofias. Fomos chamados para sermos dele. Fomos chamados para obedecer o seu evangelho. Erguemos essa arca chamada nova criatura. E sermos perseverantes até chegarmos no fim disso tudo. Porque aqueles que não perseverarem não são salvos. Ele não enganou. Então, se tiver algum pastor, algum ministro me ouvindo, que eu acho muito difícil, deve estar vindo a Copa agora. Por favor, não me pregue que salvação, que há salvação garantida, porque a garantia está chegar ao fim. Ninguém está garantido em nada aqui, nem eu. Esse pedaço de miséria, entendeu? Esse saco de imundícia aqui. Nem eu que estou pregando aqui vou para o céu. Estou garantido. Tá? Eu tenho um trono ali, onde estão sentados os apóstolos, eu sou o 13º. Tem um idiota aqui na Cruzeiro do Sul, que ele chama Palharini, nome de macarrão. Já trocou de mulher umas 4 vezes o macarrão. Daí ele queria construir um templo. E não sabia como negociar o processo da dádiva. O que ele prometeu para o povão? Queria colocar um memorial na porta da igreja, eterno, um livro da vida feito por ele. E escreveria o nome de todo mundo que desse uma importância financeira. E quem desse essa importância seria eternizado. Que nem Santos Dumont. Que nem a Estátua da Liberdade. Por que os homens cometem com a salvação de Deus esse tipo de coisa?
Porque tem idiota que acredita nisso. Não é na mural da igreja que você tem que estar escrito. É no livro da vida, onde a Bíblia entende que quem está lá é Noé. Que quem está lá correspondeu. E está trabalhando agora aqui na arca. Eu não sei se você só colocou os pauzinhos. Tem uns aqui que só tem uns pauzinhos. Você passa lá, fala, ó irmão, 10 anos. E só tem isso. Sabe o que é, pastor? A mulher, os filhos, o patrão. Mas olha, irmão, Jesus falou que é como nos dias de Noé. Que Jesus voltará como virá o dilúvio. Sem avisar. Que a tua arca esteja pronta para quando ele vier. Porque se não tiver, você vai ficar com esses pauzinhos aí. Mas sabe, pastor, eu amo Jesus. Mas só com esses pauzinhos? Sabe, pastor, é a vida. Então você anda meio retardado. O conselho que nós damos aqui para esse povão que está querendo ser salvo aqui, ele quer ser salvo. E se você perguntar para ele, ele vai falar que é salvo. Teve uma mulher revelada aqui no altar, aqui, não leva muito tempo não. Pastor, eu cheguei para orar por ela. Não sou nem de revelação. Um cheiro de nicotina. Falei, minha senhora, a senhora se considera uma cristã? Me considero, sou diácona. Falei, mas diácona com o cheiro do diabo? Um cheiro de Hollywood. Cheiro do capeta, filho. É a chupeta do diabo. Quem solta fumaça pela boca? O cão. Não, mas pera lá, Espírito Santo, eu vou fumar um agora aqui, você espera aí, daqui a pouco você volta. Para não fumar por tabela. É isso que você está querendo propor para mim? Então, vamos lá. Você tem coisas para resolver? Você tem coisas a fazer? Então termina. A oportunidade te foi dada. Para de mentir. Para de encenar. Deus vai cobrar de você. A arca pronta quando ele voltar. Ele não vai querer saber da mãe, da esposa, do marido, porque ele já determinou quem amar mais a sua vida, a sua família, ou qualquer outra coisa do que a mim não é digno de mim. Sabe o que você tem que fazer hoje aqui? Não olhar para trás como Ló. Sair de Sodoma e Gomorra. E assumir essa obra que Jesus tem na tua vida. Sentir o que Deus sente. Porque quem sente o que Ele sente, quem sente o que Ele sente, responde ao que Ele pede, obedece o que Ele fala, persevera até chegar ao prêmio dessa soberana vocação, a salvação. Não tem jeito, irmãos. Estou fraco, pastor. Estou caído. Estou impossibilitado. Estou deficiente na fé. Me pergunte, pastor, qual o meu problema? O teu problema é que você não entregou teu coração para Jesus. Você não sentiu a dor de um pai que entrega o seu filho para ser esfolado por gente que ele quer salvar. Esse é teu problema, você não sentiu o que é uns pregos entrarem na mão e nos teus pés sem mal nenhum você ter feito. Há indianos que todos os anos simulam a crucificação de Jesus para dizer que eles também suportariam aquela dor que ele sofreu. Só não entendem que aquele sofreu sem mal nenhum ter feito. Ele sofreu como um filho de Deus. Você não tem coragem para sair da tua casa para vir num culto porque está cansado. Ele abandonou o reino todo dele para descer entre os homens e apanhar. Nós não merecemos esse Senhor. Deram para ele uma marcha de simpatizantes. Não deram para ele um Noé. As pessoas estão confusas. Elas não entendem mais do que é Jesus. E Jesus é isso, filho. Vida cristã é isso. É você sentir, viver, obedecer, executar até chegar à última instância do que Deus te pediu. Se você não conseguiu, acho bom você fazer alguma coisa hoje aqui, porque amanhã pode ser tarde demais para você. Amanhã pode ser tarde demais para a tua família. Pastor, ora aqui pelo meu filho. Ora pelo teu filho para quê, dona Maria? Se a senhora não prega para ele, se ninguém vai lá pregar para esse menino, eu vou orar com base no quê? De que Jesus incorpore o corpo dele e traga ele aqui. Deus não é isso.
Se nós queremos que o plano da salvação em Cristo, efetuada nele perpetuamente, seja executado em outras pessoas, nós temos que ser missionários dessa causa, pregoeiros dessa justiça. Ou nós vamos imaginar que o povo vai entrar aqui nessa igreja aqui, entendeu? Porque se atraiu com o pastor. Ninguém se atrai comigo, o povo corre de mim. Ainda mais quando eu grito. Não. Nós vamos fazer valer a pena aqui aquilo que transformaram em paixão. Vamos declarar esse amor que se indigna com o pecado, mas quer resgatar quem quer sentir o que Deus sente. É isso. É isso porque você está aqui hoje. Você está sentado nesse banco porque você sentiu que Deus te chamou. Porque você se considera uma pessoa eleita para ser de Cristo, amado. Muitos serão chamados, mas poucos são aqueles que são escolhidos. Você se sente uma pessoa escolhida para servir a Jesus, então corresponda. Se aproprie, trabalhe, dedique pela construção desse novo ser que Deus quer que você seja em vida. Seja diferenciado, diferente desse mundo e das pessoas que estão lá. Porque Noé é isso. Noé é isso. Ló é isso. A igreja é isso. Viva o plano de Deus na tua vida. Quanto às demais coisas, Deus vai acrescentar na medida que você desenvolver o que Ele quer. E lembre sempre, Ele administra a salvação como Ele quer, não como eu e você queremos. Uma base que eu dou para você é que Ele não está discutindo aqui quem merece o céu, ou quem é justo, ou quem é filho de Abraão. Ele está determinando que os homens recebam a Jesus. A discussão aqui é outra. Homem bom, sem Cristo, vai para o inferno. Pecador, que aceita Jesus, se arrepende, esse vai para o céu. Porque Deus não discute o que o homem quer ou o que ele pensa, mas já determinou o meio que ele salva. É Jesus. É aquele que me deu a justiça para salvar. Você está aqui hoje para isso? Para sair correndo e nunca mais voltar? Ou se tornar esse Noé que a palavra te falou hoje aqui? Até os animais. Noé não precisou correr, todos eles vinham de acordo com a sua espécie. Eu pergunto assim, às vezes, quando eu leio essa palavra: Senhor, os animais tiveram a noção da destruição, mas essa raça hoje não consegue enxergar que o mundo está acabando, que a hora está terminando. Acham que tem esperança, uma coisa que não tem mais 30, 40 anos de vida segundo a ciência. É mais fácil para eles acreditarem num terceiro mundo que é ficção, do que entrarem pela porta que é Jesus. A afronta é Jesus, irmãos. A afronta é o Evangelho. Onde poderia estar se sentindo o amor, estão sentindo a dor. Porque nós estamos chegando no fim. Os homens estão trocando a salvação de Jesus para ficar com a salvação de homens. E você não consegue sentir isso? Você não sente que o homem está se acabando? Que Jesus está voltando? Então onde está o teu coração? Eu sinto a volta de Cristo em cada pedaço de perna e braço e membros de corpo que uma pessoa corta a outra. Que não cabe na psicologia uma pessoa que tenha a dedicação, a mentalidade de como executar uma pessoa, esquartejá-la e depois sumir com o corpo. O que é isso? Sinta. Jesus está voltando. Uma mãe querer ter o direito de arrancar um filho do seu ventre como se fosse um bicho para ter o direito de mulher de volta. Vocês estão querendo dizer para mim que para Deus poder dar a dignidade a uma outra, Ele tem que tirar uma vida, conceber que alguém morra por isso? Nunca, jamais. O pecado é justificável. Sinta, Jesus está voltando. A água está prestes a ser derrubada.
Os homens estão prestes a serem mortos pela ira de Deus. Mas a arca ainda está aberta para te receber. E Jesus diz: eu sou a porta. Quem entrar por mim se salvar-se-á. Quem entrar por mim se salvar-se-á. Daí eu vou dizer uma coisa para você. Quando você ver que o mal é uma coisa interminável, sem solução, você vai querer morar dentro da igreja. Vai querer estar mais perto de Jesus do que você quer agora. Por enquanto, talvez isso não se despertou em você. Mas Jesus falou para te despertar hoje aqui. Abaixa tua cabeça, feche os teus olhos.